A paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo. Estamos aqui para estudarmos a Palavra de Deus, isto é, através da revista de Escola Dominical, Classe dos Adultos, AD, Assembleia de Deus de Madureira. Nós estamos aqui mais uma vez. Seja bem-vindo ao canal Professor de Escola Dominical. Aqui quem vos fala é o presbítero, o vosso irmão em Cristo, o presbítero Florival, e nós estamos aqui mais uma vez. Vamos estudar a lição de número 10. O trimestre já está acabando, né? Com essa lição aqui, vai faltar só 3 para terminar. E o título da nossa lição é a missão dos discípulos de Cristo. Essa lição de número 10 ela vai ser ministrada dia 8 de março, em todas as igrejas da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Vamos ler aqui o textuário, a verdade aplicada, e também um texto de referência. Glória a Deus por isso, né? Seja bem-vindo ao canal Professor de Escola Dominical. Você que não é inscrito ainda, se inscreva em nosso canal, pega o seu dedinho aí, ó, clica aí, não custa nada você se inscrever no nosso canal, porque sempre que pudermos, nós estamos estudando e publicando, né, as lições de escola dominical dessa revista aqui, ó. Os discípulos de Jesus Cristo crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Essa revistinha aqui é o primeiro trimestre de 2026. Aqui já aprendemos muitas lições importantes, né, para o nosso crescimento espiritual. E hoje nós vamos ministrar aqui a lição de número 10, a missão dos discípulos de Cristo. Então vamos ler aqui o textuário, verdade aplicada, e na sequência nós vamos ler o texto de referência. Disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Verdade aplicada. Como os discípulos de Cristo, devemos cumprir com perseverança, humildade e compaixão a missão que Ele nos entregou. O texto de referência está lá em Marcos capítulo 16. Então vamos estar lendo aqui. Disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Aqui, como é de costume, o pastor Eliel Araújo de Alencar, ele dividiu em 3 tópicos, né, o esboço da lição. Vamos estar lendo aqui o esboço da lição, né, para que nós possamos ter uma maior compreensão daquilo que vai ser ensinado. A nossa missão é anunciar o Evangelho. A missão dos discípulos de Jesus é anunciar a sua missão. A missão dos discípulos de Cristo é anunciar o Evangelho. A missão dos discípulos de Cristo é fazer discípulos. Aqui já no segundo tópico nós temos Jesus Cristo, o nosso exemplo maior. Viver Jesus Cristo, viver como Jesus Cristo viveu. Segundo, Jesus Cristo, nosso exemplo de humildade.
Terceiro, Jesus Cristo, nosso exemplo de compaixão. Terceiro tópico, enfrentando desafios, perseguições por amor de Cristo. Negando-se a si mesmo, deixando tudo por amor a Jesus. E aqui no final, no terceiro ponto, nós temos bons frutos na missão. Então, meus queridos, nós vamos ver que Jesus, quando veio ao mundo, ele veio com uma missão. Qual era a missão que ele veio? Ele veio morrer na cruz do Calvário como um sacrifício perfeito, derramar o sangue dele inocente para nos resgatar da maldição do pecado, para nos livrar da condenação do pecado, né? Para nos reconciliar com Deus, ou seja, para nos salvar. Salvar do quê? Da condenação do inferno, da condenação do inferno. Então Jesus, ele veio com este propósito de morrer na cruz do Calvário como um sacrifício perfeito diante de Deus, de pagar. A palavra de Deus fala assim que a nossa dívida era muito alta, os nossos pecados eram muito altos e nós não tínhamos condição nenhuma de pagar essa dívida do pecado. E a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão, não há restituição. Hebreus capítulo 10. Então nós vamos ver que Jesus, ele veio com essa missão. Ele sabia que ele ia enfrentar muitos opositores, e o principal opositor de Jesus foi Satanás. Satanás, ele foi o principal opositor de Jesus ali quando ele veio. E nós vamos ver que quando Jesus ele começou o seu ministério com quase 30 anos, e para dar continuidade, né, ao seu ministério, porque ele sabia que ele ia morrer na cruz do Calvário, só que ele precisava de discípulos para dar continuidade à obra de evangelização, pregar o reino de Deus, pregar a salvação, com base na morte de Jesus, que derramou o sangue dele em resgate, né, para nos resgatar da condenação do pecado. Então, a mensagem era essa: alguém morreu por nós, alguém derramou sangue, alguém padeceu, mas não foi qualquer um, foi o Filho de Deus, foi Jesus. Que a palavra de Deus fala assim, que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Então nós vamos ver que Jesus escolheu os 12 discípulos, embora um se desviasse, né, no caso Judas, se desviasse no caminho do pecado, né, recebeu a proposta de Satanás, deixou Satanás encher o seu coração e ele se perdeu para que se cumprisse a palavra de Deus. Poderia ser qualquer um dos discípulos, mas Satanás, ele usou ele entrou no coração daquele que abriu, ou seja, Judas abriu o coração para Satanás, né? Com a falsidade, com a mentira, roubando dinheiro, porque a palavra de Deus fala que ele era ladrão. Então, nós podemos ver que Satanás, ele achou brecha, ele achou guarida na vida do discípulo Judas. Mas nós vamos ver que a missão de Cristo, né? Digamos assim, a missão de Cristo deu continuidade através dos discípulos que Jesus escolheu. Né? Então nós podemos ver que todos os discípulos, com exceção de Judas, que Jesus também deu o nome de apóstolos, eles morreram em prol do Evangelho, eles morreram em favor do Evangelho.
eles não valorizaram as suas vidas diante da vocação que Deus tinha chamado eles para sofrer, né, em prol do Evangelho, sofrer em prol do Evangelho, padecer perseguição e, por fim, morrer por causa do Evangelho, morrer por causa do nome de Jesus. E nós podemos ver que Jesus ele falou isso para os discípulos. Lá no capítulo 16, Jesus falou assim: olha, todos aqueles que vos perseguirem e até vos matarem por causa do meu nome. E essas pessoas, quando vos matarem, eles no entendimento deles, eles vão estar prestando um serviço a Deus. Perdão, estou tossindo um pouco. Foi justamente o que aconteceu com Estevão. Quando os fariseus mataram Estevão, Paulo estava presente, né, era um jovem, e realmente se cumpriu, né, primeiramente na vida de Estevão, essa profecia que Jesus falou: pelo amor do meu nome, eles vos perseguirão, eles vos matarão, e fazendo isso eles entenderão que estarão prestando serviço a Deus. Foi justamente isso que aconteceu. Então nós vamos ver que Jesus escolheu os discípulos, os apóstolos, para dar continuidade, né, na obra que ele tinha começado. E nós vamos ver que a igreja, ela só cresce através da evangelização e através do discipulado. Porque não adianta ganhar a pessoa para Jesus e não cuidar dela, não ensinar. Aí nós vamos ver o papel da escola dominical. Aí nós vamos ver o papel do pastor como professor no culto de doutrina e na escola dominical, né? Aquela pessoa que tem uma vocação para ser professor, que foi escolhido, que recebeu o dom do Espírito Santo para estar ensinando a palavra de Deus. E vocês aí, irmãos, que são professores, que são obreiros, nós temos grande responsabilidade. Nós temos grande responsabilidade de estar investindo, né? Investindo no nosso ministério. Vocês podem ver aqui atrás aqui que tem um monte de livro aqui que comprei, ó. Eu tenho mais de 150 livros. É fácil comprar livro? Não. Mas se o Espírito Santo te escolheu para você ensinar, você precisa investir no seu ministério. Porque em Romanos capítulo 12, o capítulo 12, versículo 6, fala assim que a quem tem um dom do ensino, que haja dedicação no ensino. Que haja dedicação em ensinar. Então nós precisamos investir no nosso ministério, para que nós possamos cumprir a nossa vocação celestial, de estar ensinando a palavra de Deus, e o papel muito importante, né, de fazer discípulos. Fazer discípulos anda junto com a evangelização. Então nós vamos ver que cada um tem uma vocação no corpo de Cristo. Aquelas pessoas lá os irmãos lá vão evangelizar, aqueles que não têm um dom do ensino vão evangelizar, ganha almas para Jesus, traz para a igreja, e aquela pessoa que foi escolhida pelo Espírito Santo para ensinar, ela vai ensinar, né? O pastor, o professor de escola dominical, vai fazer o papel, vai fazer a sua parte, fazendo discípulos através do ensino sistemático da palavra de Deus. O ensino medótico, né? O ensino com profundidade, ensinando os rudimentos da palavra de Deus. Ou seja, aquelas primeiras doutrinas, né? As primeiras doutrinas que é mais fácil para aquele novo convertido aprender a caminhar diante de Deus. Então nós podemos ver que a igreja nós precisamos falar do amor de Deus. Mas pelo que eu estou vendo, tem muitas pessoas, eu acho que tem muitas pessoas desanimadas. Eu tenho aqui no canal 739 pessoas inscritas.
Eu gravo um vídeo, né? Os irmãos podem ver aqui o tanto que eu já gastei em livro. Bíblias de estudo. Não é barato. Ó, Bíblias de estudo. Só essas duas Bíblias de estudo aqui dá R$500. Só essas duas. Ah, irmão Florival é rico. É rico. Não. Eu comecei a comprar livro em 2002. Tem 24 anos. Compro aqui, compro outro ali, passo o cartão. Então, é investir no seu ministério, na vocação que Deus te chamou. Então, é preciso investir para que Deus possa te usar e te abençoar. Através do ensino da palavra de Deus, é preciso investir. Então, vamos ler aqui o primeiro tópico. A missão dos discípulos de Cristo é continuar a sua missão. Como emissários de Cristo, devemos seguir os seus passos. No Evangelho de Marcos, Jesus prega o Evangelho como um anúncio. Chegou a hora, o reino de Deus está perto. Uma ordem: arrependa-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. O conteúdo da pregação de Jesus chegou até nós e é tão relevante que o conhecimento dele não pode ficar restrito apenas a algumas pessoas, mas é necessário que todos ouçam e sejam chamados a crer e se arrepender. Os seguidores de Jesus devem levar a mensagem do Evangelho para quem ainda não conhece e cumprir a missão de fazer discípulos. Irmãos, é interessante falar uma coisa que muitas vezes, eu digo isso de modo geral, muitas vezes nós ficamos desanimados quando entregamos um folheto, a pessoa pega a massa e joga no chão. Aquilo nos deixa tristes, porque nós queremos que Deus salve as pessoas. Então, o que acontece? Muitas vezes ficamos tristes porque nós pregamos o Evangelho e muitas pessoas não acreditam na pregação do Evangelho. Muitas pessoas rejeitam o Evangelho. E isso realmente nos deixa tristes, porque nós queremos que todos alcancem a salvação. O homem sem Deus realmente ele está perdido. Está falido, está perdido. Sem Jesus realmente não dá. Ele é o único meio, é o caminho, a verdade e a vida. E no texto que nós lemos aqui, fala assim: quem crê tem a vida eterna. No versículo 16, ó. Quem crê for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E nós vamos ver que quando Jesus pregou para várias pessoas, e eu tenho muita certeza que Jesus, muitas vezes ele ficou triste porque ele curava as pessoas, expulsava o demônio, e nem todas as pessoas queriam servir a ele. Um exemplo disso aí foi os 10 leprosos que Jesus curou, um exemplo bem clássico, né? Do que eu estou falando. Jesus curou 10 leprosos e só voltou um para agradecer a ele. E Jesus perguntou: não foi curado 10? Cadê os 9? Só voltou um, dobrou o joelho e agradeceu a Jesus, adorou a Jesus. Eu tenho certeza que isso deixou Jesus triste. Com certeza ele ficou triste com isso, né? Porque ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado pela sua nação. Então, muitas pessoas que Jesus pregava o Evangelho, muitas pessoas recebiam a cura, recebiam a bênção e depois rejeitavam ele como Senhor e também como Salvador. Isso muitas vezes acontece conosco, porque
Nós queremos que as pessoas adquiram a salvação através de Jesus. Mas, infelizmente, muitas pessoas rejeitam, continuam rejeitando. Mas isso não pode nos desanimar, porque a ordem que Jesus deu é: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Agora, se ela vai ser salva ou não é a nossa responsabilidade salvar. A pessoa tem a obrigação de ouvir o evangelho. Agora, se ela vai aceitar ou não, aí é um problema dela, é uma decisão dela, porque ela tem livre arbítrio, ou seja, liberdade de escolha. Então, o que Deus quer que nós façamos é que nós falamos do seu amor, a responsabilidade de falar do seu amor. E muitas vezes nós deixamos de falar justamente porque o evangelho é rejeitado. Mas devemos levantar a cabeça e entender que Jesus nos ordenou a pregar a sua palavra, porque a pessoa que vai se decidir no momento que ela ouvir a palavra de Deus, se ela vai querer servir a Jesus ou não. Vamos continuar a leitura então. A missão do discípulo de Cristo é anunciar o evangelho. A missão de anunciar o evangelho, uma responsabilidade que Jesus confiou aos seus discípulos. Vale ainda hoje, exigindo a colaboração de todos. Atos capítulo 8, versículo 4, capítulo 8, versículo 35. Anunciar o evangelho é falar das boas novas de Jesus como Filho de Deus, enviado ao mundo. Para a salvação de todo aquele que crê. Lucas 24, 47. Quem experimentou o amor de Cristo não pode guardar somente para si tão grande alegria. A Bíblia nos mostra que os discípulos, após o dia de Pentecostes, partiram de cidade em cidade anunciando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 14, 21. Ainda que perseguidos, chicoteados, encarcerados, surrados, difamados, chantageados, os discípulos seguiram firme na missão recebida de Cristo, uma ordenança irrevogável para os cristãos pregarem o evangelho. Irmãos, eu pergunto para você, por que Jesus não veio buscar a sua igreja ainda? Você pode pensar, Jesus não veio porque os sinais da sua vinda não se cumpriram. Irmãos, os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo a cada dia. Mateus 24, Jesus falou que haveria fome, peste, Peste é doenças incuráveis. Ele falou que haveria guerras, rumores de guerra. Ele falou que haveria terremoto. Ele falou que haveria falsos cristos, falsos profetas. Ele falou que por se multiplicar o amor de muitos esfriará. Esse multiplicar de amor do pecado aí está falando da igreja. Porque quando fala do amor, está falando do amor de Deus. Não está falando do amor no mundo, porque no mundo não tem amor. Está falando do amor de Deus que é dado à igreja pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 4. O amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 4. Versículo 4 e 5. Então, o mundo não tem amor. A palavra de Deus fala que o mundo jaz do maligno. A palavra de Deus fala assim que adúlteros e adúlteras, não sabeis que aquele que se faz amigo do mundo consiste inimigo de Deus? Então, o mundo é um sistema implantado pelo diabo em que as pessoas estão sendo escravizadas pelo pecado. Na filosofia tem a mão do diabo.
na política, nas religiões, no comportamento do ser humano, né? No relacionamento familiar. Então nós vamos ver que o diabo ele contaminou todo o segmento da sociedade. Todas as áreas da sociedade foi contaminada pelo pecado. E o diabo é autor do pecado, e o diabo ele tem contaminado tudo isso aí, em todas as áreas da vida do ser humano. Satanás ele tem contaminado com pecado. Então, você pode perguntar, mas não se cumpriu? Todo dia está se cumprindo. Olha as guerras que estão acontecendo aqui no Oriente Médio. Olha os falsos cristos que têm surgido aí nesse século XX, no século XXI. Falsos cristos, né? Então o que acontece? Todos esses são os sinais da vinda de Cristo. E eu falo para você, Jesus não veio ainda por causa da igreja que precisa pregar o evangelho. A palavra de Deus diz que Deus é longânimo. É longânimo, né? Que não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade para ter a salvação. Está na Bíblia, que eu estou falando aqui. Então o que acontece? É por isso que a igreja não foi tirada ainda. Não pense você que a igreja não foi arrebatada porque falta ainda algum sinal. Não. Os sinais estão se cumprindo todos os dias. O que eu falei aqui está em Mateus 24. Quando os discípulos saíram do templo e falou, Senhor, olha a estrutura desse templo. Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E os discípulos falaram assim, olha, quais os sinais da tua vinda? Né? E quando vai ser o fim do mundo? Foi a pergunta que os discípulos fizeram e Jesus começou a falar a respeito do princípio de dores. Jesus falou assim que não era o fim, era o princípio das dores. O princípio das dores. Os sinais da volta de Cristo. Está lá em Mateus capítulo 24. Por que são os sinais da volta de Cristo? Nós vamos ver que algumas profecias que Jesus falou veio a se cumprir depois do século XVIII. Depois do século XVIII, que nós vamos ver que algumas profecias, como os sinais da volta de Cristo, estão se cumprindo a partir do século XVIII adiante. Século XIX, século XX, século XXI. Estão se cumprindo. E o maior sinal da volta de Cristo é a falta de amor na igreja, por causa do pecado. Então é isso, irmãos. A palavra de Deus fala que Deus é longânimo, e com isso, Deus ele permite que a igreja passe mais um tempo aqui na terra. Nós não sabemos o tempo, nós não sabemos o tempo da volta de Cristo, quando Jesus vai voltar, nós não sabemos, mas sabemos que Deus é longânimo, Ele quer que ninguém pereça, que ninguém perca a salvação, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, através da pregação do Evangelho, da Palavra de Deus. A missão do discípulo de Cristo é fazer discípulos. Como eu falei para os irmãos no começo, então, a missão da igreja, não vou falar nem de discípulo, da igreja de modo geral, né? Porque não é só, a missão não é dada só para os discípulos, a missão é dada à igreja, né? O jovem, o pastor, o grupo das irmãs, o grupo dos obreiros. Então a missão é dada à igreja. E quando Jesus ele deu essa missão para a igreja, quem era a igreja? Eram os discípulos. Mas a palavra de Deus fala assim que Jesus, através do Espírito Santo, cooperando com a igreja, através da pregação do Evangelho, através dos discípulos, né? No livro de Atos, no capítulo 2 adiante, a partir do capítulo 2,
nós vamos ver que Deus começou usou o apóstolo Pedro, usou os discípulos, depois começou a usar Paulo, né? O Barnabé começou a usar. Nós vamos ver que a igreja cresceu, a igreja se expandiu, a igreja ela se multiplicou através, não somente através do evangelho, através dos sinais que a igreja de Cristo fazia naquela época lá. Não era só os apóstolos, mas eram os discípulos também. A igreja estava em comunhão. Então não vamos aqui restringir somente essa missão aos discípulos de Cristo, mas a igreja de um modo geral. Precisamos pregar a palavra de Deus. Precisamos pregar o evangelho. Então nós vamos ver que a igreja cresceu porque Jesus estava na igreja através do Espírito Santo. Deus estava na igreja na pessoa do Espírito Santo. Né? Então a igreja tinha comunhão, na igreja tinha oração, na igreja tinha culto de doutrina, na igreja tinha comunhão, né? Na igreja tinha liderança, na igreja tinha tudo isso. Oração, perseverança, liderança. E a igreja cresceu. Né? Hoje podemos dizer que a igreja está, embora que muitos crentes sejam massacrados e mortos em países comunistas, em país onde tem a religião do islamismo, dentre outras religiões lá principalmente para o lado da Ásia, onde tem o hinduísmo, onde tem o islamismo, são religiões, são nações que têm essas religiões, que tem muita dificuldade, o missionário tem muita dificuldade em pregar a palavra de Deus. Né? Em países aí do Oriente Médio, onde tem grupos terroristas, e esses grupos terroristas também são religiosos, né? São da religião do islamismo, e eles não admitem outra religião. Então nós vamos ver que desde o nascimento da igreja sempre teve perseguição contra a igreja que prega Jesus, que prega o evangelho, que prega, né, que só Jesus salva, cura, batiza e faz a obra. Então nós precisamos pregar a palavra de Deus. Precisamos. E precisamos não simplesmente falar a palavra, mas falar com poder, porque o evangelho precisa ser pregado com poder. E para ter poder nós precisamos orar, precisamos ler a palavra, precisamos estar com a nossa vida diante de Deus. Irmãos, aqui é só um resumo, eu não vou falar tudo aqui, porque já estamos aí com quase 40 minutos. É só um resumo aqui, já vou terminar Eu já vou terminar aqui, não vai dar para falar no terceiro tópico. É só um resuminho aí. Da escola dominical, né? Nós sabemos que na sala de aula nós temos aí mais de 1 hora para estudar essas lições que são muito importantes, mas aqui no nosso canal Professor de Escola Dominical é só um resumo que nós fazemos, né? Então vamos ler aqui o segundo tópico, Jesus Cristo, nosso exemplo. Viver como Jesus Cristo viveu? O apóstolo João escreveu que devemos andar como Jesus andou. O apóstolo Pedro ressaltou: deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas. O próprio Senhor disse: basta ao discípulo ser como o seu mestre. Portanto, ao longo da nossa jornada, no exercício do ministério, é fundamental buscarmos com a ajuda do Espírito Santo os princípios bíblicos, principalmente aqueles que encontramos nos registros da vida e ensinamentos de Jesus, nos evangelhos, a serem aplicados nas diversas situações que vivemos. Então, irmão, Jesus ele foi exemplo em tudo, né? Jesus ele pregou o reino de Deus. Ele pregou o reino de Deus. E agora ele nos ordena: ide por todo mundo pregai o evangelho
a toda criatura. A toda criatura. Vamos continuar a leitura aqui então para terminar. Jesus Cristo, nosso exemplo de humildade. Em um tempo de tanto estrelismo, é preciso ter em mente o exemplo de Jesus Cristo, enquanto cumpriu seu ministério na terra. Manso e humilde de coração. Mais tarde, pouco antes do seu discurso de despedida, nosso Senhor causou um grande impacto em seus discípulos. O seu Senhor e Mestre lhes lavou os pés e ainda disse: eu vos dei exemplo, façai vós também. João 13, 12, 15. Evangelho segundo João, no capítulo 13, versículo 12 até o 15. Paulo expõe que um viver coerente com a vocação cristã é caracterizada pela humildade e mansidão. Que o Espírito Santo nos ajude a aprender com Jesus e andar como ele andou. Então aqui nós vamos ver que andar como Jesus andou não é fácil. Andar como Jesus andou é perdoar aqueles que nos ofendem. Andar como Jesus andou não é pagar o mal com o mal. Andar como Jesus andou é viver em constante oração. Andar como Jesus andou é amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Andar como Jesus andou é sofrer pela causa de Deus. É sofrer pela obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. Não é sofrer pelos nossos pecados ou nossa desobediência, mas é sofrer no centro da vontade de Deus, como Jesus fez. Jesus ele sofreu porque ele estava no centro da vontade de Deus e ele era obediente ao Pai em tudo. Lá em Mateus capítulo 7, quando Jesus ele estava sendo batizado, o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba e João Batista, o profeta, ele falou assim: eu vejo o Espírito de Deus descendo sobre ele como pomba. E na sequência ele ouviu a voz de Deus falando: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, a quem tenho o prazer. Então nós vamos ver que Jesus, ele mesmo passando por muitas lutas, ele foi obediente ao Pai, né? E morreu na morte de cruz. Mas a palavra de Deus fala assim que Jesus ele se humilhou, ele foi humilhado. Filipenses capítulo 2, né? Capítulo 2, versículo 5, 6 e 7. Ele não julgou ser igual a Deus, mas ele humilhou-se. E achando-se na forma de homem, humilhou-se até na morte e morte de cruz. E visto que Deus ele deu um nome para Jesus, um nome acima de todo nome, que dobrasse-á os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Meus queridos, vamos ficar por aqui, já estamos aí com 40 minutos aí. Eu espero você na lição 11. O caráter dos discípulos de Cristo, na lição 11. Não deu para gravar a lição de número 9, não foi possível gravar, porque a minha vida é muito corrida. Mas se inscreve no nosso canal aí, coloca o dedinho aí, se inscreve no nosso canal, veja o nosso vídeo, vamos aprender junto a palavra de Deus, né? Vamos perseverar, porque Jesus está voltando para buscar um povo especial, um povo zeloso, santo e de boas obras. Isso que eu estou falando está em Tito, no capítulo 2, versículo 1. Porque Jesus ele vai vir buscar um povo especial e zeloso, santo e de boas obras. Um povo particularmente seu, um povo zeloso, especial e de boas obras. Então Jesus não vai vir buscar qualquer um, mas o povo dele. O crente que ora, o crente que perdoa, o crente zeloso, o crente
aquele crente que não é perfeito, mas ele sempre está buscando a Deus e confessando os seus pecados e buscando a presença de Deus, glorificando a Deus nas lutas, na enfermidade, na dificuldade, porque ele sabe que Deus é fiel. Meus queridos, que Deus abençoe a sua vida. Ficamos por aqui. Aí é só um resumo da escola dominical, né? É só um resumo, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar o seu ministério. Que Deus possa abençoar a sua família, a sua igreja, seu ministério. E inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida. O canal Professor de Escola Dominical, porque sempre estamos aqui gravando vídeos para, né, o nosso crescimento da palavra de Deus. Eu fico por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero você no próximo vídeo. Inscreva no nosso canal, se inscreva, para que o YouTube possa te notificar quando for gravado os vídeos de Escola Dominical. Um abraço para você, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Amém.